Capítulo 240, O início do caos. Autor, Rafael Batista. Revisão, sem revisão. Nesse momento, na plateia, todos estavam questionando os seus olhos e discutindo entre si, sobre todas as surpresas que aquele torneio apresentava. Não havia nenhum setor da plateia que não estivesse barulhento. Somente uma coisa era unanimidade entre todos. Essa edição do Torneio dos Melhores, com certeza, foi a melhor e mais surpreendente de todas. Entre os participantes que restaram na competição, os olhares de preocupação e aquele frio na barriga só aumentaram. Alguns daqueles que ainda lutariam, começaram a questionar se realmente fizeram o certo quando se inscreverão, porque aquilo não se parecia em nada com o que sempre foi o Torneio dos Melhores. Sempre houve um domínio do clã dos filhos de Thor e um ou outro forte candidato que surgia, mas dessa vez a disputa estava indo para um nível que era, no mínimo, difícil de acompanhar. Até mesmo os anfitriões do torneio estavam surpresos com o quão impactante aquela competição estava se tornando. Você imaginava que esses jovens tinham todo esse potencial quando recebeu as inscrições deles? Grimm, o prefeito de Turup, olhou para um ancião, o mesmo que recebeu as inscrições de Yang Zhaotian, e perguntou. Do sacudiu a cabeça e respondeu, prefeito, eu vi que alguns deles eram muito proeminentes, mas eu nunca imaginei que eles seriam capazes de fazer tudo o que vimos até agora. Assim que aquela resposta caiu, Grimm acenou com a cabeça, demonstrado entender o dó. Depois, ele virou o seu olhar e começou a procurar pelos assentos. Ei! Algum de vocês viu o Coronel Vargas? O prefeito perguntou para um dos oficiais que estava próximo dele. Imediatamente, o oficial sacudiu a cabeça e respondeu, não, senhor. Ele saiu há algumas horas e ainda não retornou. Grimm, por sua vez, acenou com a cabeça enquanto pensava, o que foi que deu nele? Será que ele está com raiva por causa do sermão que eu dei nele? Mas mesmo se for por isso, sumir por horas. Isso não é nada profissional ou comum para ele. Enquanto isso, 2 novos nomes foram anunciados. Joster. Karnak. Vocês têm 5 minutos. Um oficial anunciou. Imediatamente, Joster deu um passo à frente e começou a caminhar na direção do portal. Karnak, que era um jovem alto, magro e branco, fez o mesmo. Durante a caminhada dos dois, Kion cutucou Zhaotian e disse enquanto apontava para o Joster, foi ele que me mandou te alertar durante a cirurgia do Ye Yang. Imediatamente, Zhaotian franziu os senhos e perguntou, o que mais ele falou? Kion, ele só disse que não tínhamos muito tempo e que alguma coisa estava prestes a acontecer, mas não parecia saber o que realmente era. Também, ele disse que sabe sobre o meu mestre e que você parece estar combatendo os Salvadores, pelo menos foi isso o que eu entendi. Desconfiado, Zhaotian cruzou os braços e comentou, eu não gostei nem um pouco do que você disse. Quem ele é e o que ele realmente sabe? Kion, por sua vez, fez uma expressão complicada e respondeu, nós teremos que perguntar isso para ele. Com certeza. Pode apostar que eu mesmo falarei com ele. Zhaotian respondeu num tom decidido. Cof. 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 Puff. De repente, enquanto os dois conversavam, fortes tosses e o som de uma pessoa caindo veio da comitiva do vilarejo Noa. Cruz. O que está acontecendo? Todos da comitiva de Noa foram até o Cruz, que estava ajoelhado, tossindo, e, dessa vez, não conseguia esconder o sangue que saía de sua boca. Cof. 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 Cruz até que tentou responder, mas aquela tosse era tão forte que não deixava-o falar. Um médico?
Por favor, a gente precisa de um médico. Alguém nos ajude, por favor. Eu suplico. Alguém ajude o Cruz. Preocupados e sem saber como ajudar o Cruz que estava tingindo o chão com o seu sangue, os membros da comitiva começaram a gritar e implorar por ajuda. Contudo, parecia que nenhuma comitiva estava dando ouvidos a eles. Até mesmo o diretor Silver, que percebeu que o Cruz estava realmente mal, não se moveu. Ele somente pensou: meu jovem. É uma pena que não haja nenhum médico na sua comitiva. Eu poderia até ajudá-lo, mas, infelizmente, em uma competição, cada comitiva tem que lidar com os ferimentos que sofreu durante as lutas, sozinha. Os gritos da comitiva de Noah chegaram até Zaltien, que estava disposto a ajudá-los, porém, outra coisa ainda mais estranha desviou a atenção dele. Uau! O que é isso? O que está acontecendo? Cof. 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 Não se aproxime de mim. Isso é sangue. Me solte. Cof. 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 Me ajude. Por favor. Um completo caos se instaurou em um setor da plateia enquanto várias pessoas corriam e gritavam e outras tossiam, caíam e até mesmo morriam. O que está acontecendo? Enquanto diversos guardas se dirigiam para aquele setor e o restante da plateia começava a ficar alvoroçada, Kion deu um olhar assustado para Zaltien e perguntou. Zaltien ficou calado e franziu os senhos, depois, ele fechou os olhos, se concentrou bastante e respirou fundo como se quisesse sentir todos os cheiros da arena. Após fazer aquilo, Zaltien inclinou a cabeça e repetiu a mesma coisa, por mais 3 vezes, antes de abrir os olhos, reunir ainda mais ar em seus pulmões enquanto se virava para a comitiva de Noah. E berrar: se afastem dele. Agora. Imediatamente, todos ouviram aqueles gritos e olharam para o Zaltien, que gritou novamente: se não quiserem morrer, saiam de perto dele. Agora. As pessoas perceberam a urgência nos gritos de Zaltien, mas a maioria permaneceu parada, olhando para ele como se ele fosse um louco. Cof. Cof. Pluft. De repente, enquanto Cruz tossia, um pequeno pedaço de carne escura, parecendo ser um pedaço de pulmão apodrecido, saiu da boca do Cruz e caiu no solo. Saiam daqui. Tape. Tape. Soush. Outro grito caiu, mas, dessa vez, foi o próprio diretor Silver que gritou, antes de agarrar o Tyrone e o Ryuji e disparar na direção oposta à comitiva de Noah. Enquanto a comitiva da Escola da Espada Polida corria atrás do diretor Silver, as outras comitivas ficaram assustadas e, por impulso, começaram a se afastar da comitiva de Noah, o mais rápido que podiam. O que diabos está havendo aqui? Assim que viu o diretor Silver agarrar Tyrone e Ryuji e disparar sem rumo, Grimm demonstrou uma imensa preocupação, pois parecia que algo tinha realmente assustado o diretor Silver e, se esse fosse o caso, algo extremamente perigoso estava acontecendo. Poucas coisas no mundo são capazes de assustar alguém como o diretor Silver, então, vê-lo assustado daquele jeito não era nada bom. Soush. Vendo que os membros da comitiva de Noah não se moviam, pois eles estavam assustados e preocupados com o Cruz ao mesmo tempo, Zaltien disparou na direção deles. Tape. Em um instante, Zaltien chegou à comitiva de Noah, agarrou o Cruz e gritou enquanto olhava para todos na plataforma: isolem a plataforma e pulem na arena. Imediatamente. Tape. Após dar aqueles berros, que eram o mesmo que uma ordem, Zaltien saltou para frente, com o Cruz nos braços. Boom! Após alguns segundos de queda, Zaltien atingiu o solo da arena e criou uma pequena cratera no ponto de pouso.
Vamos. Mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, Kyun não pestanejou e gritou para o resto da comitiva do clã da graça, antes de agarrar o Yang e saltar atrás do Zhao Tian. A comitiva do clã da graça seguiu logo atrás do Kyun e saltou para a arena, mas, ao contrário deles, as outras comitivas pareciam não querer acatar aquelas ordens e começaram a correr para fora da plataforma. Swing. Baralho. Crash. De repente, antes que a primeira comitiva deixasse a plataforma, as duas extremidades dela foram cortadas e pulverizadas, por uma poderosa lâmina de vento e um destruidor raio azul. Ainar. Silver. Nas extremidades da plataforma, as comitivas foram impedidas pelo diretor Silver e Ainar, o líder do clã dos filhos de Thor, que estavam voando na frente deles, um em cada ponta. O que significa isso? Os membros das comitivas questionaram. Vup. Vup. Instantaneamente, duas sufocantes horas profanas assaltaram a plataforma enquanto Ainar e o diretor Silver diziam, ninguém deixará esta plataforma. Depois de dizerem aquilo, Ainar e o diretor Silver olharam para os seus subordinados e gritaram, Escola da Espada Polida. Clã dos Filhos de Thor. Vão? Souls. 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 Ao cair daqueles gritos, os membros das duas comitivas fizeram algo surpreendente. Eles pularam para dentro da arena. Enquanto todos pulavam, o diretor Silver e o Ainar apontaram para as outras comitivas e disseram em tons de ameaça, o garoto está certo. Todos nós devemos entrar naquela arena. Assim que disseram aquilo, o diretor Silver e o Ainar sacaram uma espada e um machado, respectivamente, demonstrando que estavam preparados para impedir que qualquer um saísse daquela plataforma, a menos que pulasse na arena. Foda-se. Tap. Tap tap. Num primeiro momento, todos ficaram paralisados e se encarando, mas bastou que um primeiro desistisse daquele impasse e pulasse para a arena, para que os outros o seguissem, gradualmente. Enquanto todas aquelas comitivas saltavam para a arena e Ainar e o diretor Silver cercavam os que ainda não tinham saltado, alguns oficiais da guarda, que estavam confusos com o porquê daquilo, dispararam para a plataforma, mas... Boom! Uma forte explosão soou do setor da arena onde toda a confusão começou. Os oficiais imediatamente pararam e olharam para o local, só para ver que alguns guardas estavam atacando pessoas. No mesmo instante, os oficiais desviaram e dispararam na direção daquele setor enquanto somente um oficial seguia para a plataforma. O que está acontecendo aqui, diretor Silver? O tenente Jones, que era o oficial que seguiu para a plataforma, questionou. Tenente Jones, saia daqui. É a peste. Ela voltou. O diretor Silver gritou a plenos pulmões. Imediatamente, os olhos de todos se alargaram e o medo e as más recordações surgiram em cada olhar na plataforma. Na arena, Zhao Tian tinha deitado o Cruz no chão e, enquanto o segundo se contorcia e tossia muito sangue, o primeiro pegou uma grande agulha e cravou-a nas costas do Cruz, exatamente na medula espinhal. Isso vai aliviar um pouco, mas eu preciso que você resista mais um pouco. Zhao Tian falou com o Cruz enquanto drenava um líquido cinza escuro da medula dele e fazia uma expressão de pressa e preocupação. Craas. De repente, um estrondoso som que parecia ser o espaço se rachando, soou por toda a dimensão da arena enquanto tudo estremecia e o portal de entrada colapsava. O que está acontecendo aqui? O tenente Jones olhou na direção do portal e, alarmado, questionou. Nesse momento, a alguns quilômetros do portal de Turup, que também tinha colapsado, o coronel Vargas estava flutuando bem alto no céu enquanto soltava vários fragmentos dos pergaminhos que controlavam os portais.
Madak. Está na hora. Após destruir os pergaminhos e lançar os fragmentos ao vento, o coronel Vargas pegou um amuleto de transmissão sonora e falou. Imediatamente, de dentro de um dos salões do prédio dos Salvadores, Madak recebeu aquela transmissão e sorriu, antes de pegar outro amuleto de transmissão sonora e dizer: o nosso momento chegou. Propaguem o caos e reivindiquem aquilo o que merecemos. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Várias e várias vozes responderam à mensagem.